Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jorge. Sejam bem-vindos a mais um Tinha Tudo Pra Dar Errado com o nosso convidado especial, Vinícius. Fala galera, tudo bem? Vini, e aí, meu irmão? Prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu pelo convite, mano. Vini, te conheço aí de longa data, né? Não só eu, mas alguns dos nossos integrantes aqui te conhecem a longa data. E eu queria começar te parabenizando, queria começar dizendo que você é um espelho pra mim, uma admiração. Obrigado demais. E queria que você contasse um pouco da sua história aqui pra gente, cara. Tentar contar ela pelo menos uma fatia. Pelo menos uma fatia. Bom, vamos lá. Sou o Vinícius. Tenho 26 anos, certo? Hoje eu sou engenheiro civil e eu trabalho em uma construtora. Ou seja, na verdade eu tenho uma construtora junto com o meu pai. É uma empresa familiar, né? Trabalho com ele desde os 12 anos de idade. Ou seja, faz 14 anos de idade 14 anos que eu trabalho com meu pai, né? É um puta de um tempo aí. Nesse longo período, cara, a gente agrega muitas coisas, muitas vivências. A gente passa por altos, baixos, linearidade, entendeu? E nessa oscilação, é muito bom. É muito bom. Por quê? Eu tenho meu pai como o meu professor, entendeu? O meu pai ele não é formado, mas ele contribui tecnicamente e pessoalmente mais do que uma pessoa que fosse formada, entendeu? E que tivesse N anos de empresa aí, ou sei lá, algo nesse sentido. E, cara, falando como objetivo, tá? Falei um pouco da empresa, enfim, falando um pouco de objetivo. Eu tenho vários objetivos, cara. Tanto pro lado pessoal quanto pro lado profissional, né? Buscando um pouco pro gancho do lado profissional aí. Hoje a construtora ela não está estabilizada, mas ela está em processo de estabilização. Então a gente está com algumas transições passando interna dentro da empresa e eu vejo que essa transição, essa mudança, ela é precisa, ela é necessária. Enfim, eu acho que isso é muito preciso. Necessário, né? Exatamente. São mudanças para crescimento, desenvolvimento. E querendo ou não, quando a gente começa a falar de expansão, a gente começa a colocar móveis na casa, começa a ficar muito apertado, a gente tem que basicamente, crescer, exatamente, né? basicamente. E a gente sentiu nessa necessidade. Isso é bom. A gente estava nessa necessidade. Porque eu, Vinícius, principalmente, falando só do Vinícius, não do lado da empresa em si como um todo. Mas eu, Vinícius, eu nunca fui uma pessoa de estar no estado, na zona de conforto. Entendeu? Não, aqui tá bom, vamos ficar. Poderia, cara, porque teve muitas situações aí, às vezes a gente, nós estamos bem, aí eu preferi, em inúmeras circunstâncias aí, dar um passo atrás, descer um degrau, enfim, diminuir um pouco, para depois dar 10 passos à frente, de forma orgânica, de forma organizada. Legal. E é isso, essa foi a nossa necessidade, entendeu? Justamente por isso que nós estamos passando numa transição aí e tal, do lado corporativo, e é isso, cara. E isso é muito bom, né, ô Vini? Eu acho muito interessante essa questão da sua união com a do seu pai, que é aquela coisa assim, né? Seu pai é aquele jogador mais tranquilo que vai tocar a bola do lado, e você vai correr. Exatamente. Né? Então, assim, é muito legal essa troca de energia de vocês. E assim, cara, de longe, né? De longe, não tão longe, mas eu vejo, um império vocês construindo a longo prazo. Como a gente estava falando há pouco, né, sobre a questão do imediatismo, né? As pessoas hoje tendem muito a querer as coisas para ontem. Exatamente. Mas e não funciona dessa forma. Vini. Não acontece desse jeito. Conta pra gente, assim, como que foi essa transição do Vini escola pro Vini empreendedor pro Vini cabeça, casado, esposo? Na verdade, assim, como eu não me senti na necessidade de trabalhar cedo, mas eu cheguei pro meu pai e falei, quero trabalhar, entendeu? Porque, cara, eu sempre gostei de ter o meu, entendeu? Nunca gostei de chegar na minha mãe, chegar no meu pai, pega, dá um aqui, dá um ali, enfim, nunca gostei disso. Eu sempre gostei de ser independente. É por isso que eu sempre brinco, né? Eu tenho independência, entre aspas, financeira, desde quando eu era moleque, desde os meus 12, 13, 14 anos. Independência que eu falo assim, queria comprar um short, eu ia comprar. Eu não ia pedir pra minha mãe, por aí vai, né?
Mas, cara, então, essa transição, essa mudança. Inclusive já comprou roupa minha, viu? Já mesmo. Eu até uso ainda. Então, cara, é nessa transição, né? Como foi? Cara, foi muito bom. Muito bom, de certa forma. A gente já passou por algumas situações frustrantes, sociedades, por exemplo, né? Só que são erros, cara, que eles vêm para aprendizado, né? Então, beleza, foi árduo o processo, quase nós entramos ali em falência. Na verdade, nós temos, depois eu vou até falar um pouco do lado da empresa, do corporativo, né? Mas, enfim, depois eu entro nesse caso. Nós já quebramos, já reerguemos, por aí vai, como acho que a maioria das empresas, muitas empresas, na verdade. Então a transição, cara, foi muito boa. Foi muito boa. E não foi tranquila, ela foi árdua. Foi muito doída, né? Mas ela foi muito boa. Pra mim, pessoa, foi muito bom. Legal. E Vini, quanto tempo tem a empresa, meu? 12 anos. 12 anos já. Na verdade, agora eu vou falar um pouco. Seu pai fundou ela lá atrás. A gente começou no mesmo nicho no mesmo segmento, mas em outros nichos. Antigamente nós tínhamos uma serralheria, meu pai abriu uma serralheria, né? Aí beleza, andou uns 2 anos mais ou menos, 2, 3 anos mais ou menos. Aí começou seus altos e baixos, a gente entrou pro nicho da construção civil. Construção civil dentro da construtora era uma pequena empreiteira, na verdade. E o que aconteceu? Nós entramos com sociedade, entendeu? E é complicado. Na verdade, a sociedade, para ela dar certo, ela tem que ter uma sinergia muito boa. Se não, esquece. É muito difícil de dar certo. E aí não deu certo, cara. Acabou não dando certo. A serralheria, ela não continuou, ela quebrou, entendeu? Quebrou. Na verdade, a gente paramos com as atividades dela e a gente entrou num outro nicho de trabalho ali de segmento da construção civil, que é a construtora, que é a empreiteira. Naquela época, né? E aí o que aconteceu? Nós entramos com sociedade, com sinergias diferentes, um tinha um propósito, outro tinha outro, entendeu? E por fim não deu certo. Nessa transição, a gente quase quebrou de novo. A gente quase quebrou de novo. Então acabou ficando muitas dívidas. Com isso, a gente não estava conseguindo se manter. E aí é onde a gente fala, né, cara? São nos momentos difíceis que a gente traz grandes aprendizados, né? E foi aí isso que aconteceu. Nessa época eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu, né? 17 para 18 anos. 16 para 17 anos. Não tinha nem vontade de manter na construção civil. Olha pra você ver como que é as coisas, né, cara? Que loucura! Como que é as coisas. Não tinha nem vontade. Eu fazia curso de técnico de mecatrônica, enfim, não tinha nem vontade. Aí quando eu fui visitar uma obra, aí que a paixão veio mesmo. Falei, putz, não, é isso, eu amo isso e é isso que eu quero pra minha vida. Entendeu? E aí na transição de sociedade para uma empresa unitária, né? Aí beleza, a gente continuou, foi muitos altos e baixos também, porque essa transição ela acabou deixando muita carga em questão de dívidas e tal, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu se estabilizar e se reerguer. E ainda a gente passa, cara, por altos e baixos, porque o meio corporativo é muito foda. Ele é muito complicado, ainda mais para você empreender aqui no Brasil é mais complicado ainda, porque você é estimulado, teoricamente, a não dar certo, né, mano? Sim. Entendeu? Por vários fatores. Isso é um código, né? Basicamente, por vários fatores. Então, a construtora, ela tem... a construtora em si, ela tem 8 anos, mas levando desde o início, são 14 anos. Entendeu? Então, 14 anos de trabalho do Sebastião, meu pai, entendeu? 14 anos de trabalho duro dele, não só dele, mas da família como um todo, né? Porque, cara, um se apoiar no outro, né, meu? As dificuldades, elas vão acontecer, como já aconteceram muitas, e é um se apoiar no outro pra gente conseguir passar por ela. Entendeu? Como você me disse, é uma empresa familiar, né? E quem trabalha da sua família com você lá? Cara, minha irmã, meu pai, né, minha irmã, CEO da empresa. CEO da empresa. Eu, meu pai e minha irmã. A minha esposa trabalha não full time, trabalha meio período. E minha mãe tá lá também, né, cara? Agora a gente tá com algumas transições, algumas mudanças, entendeu? Eu acho que é pra ter um pouco mais de ascensão e com a entrada de novos sócios, né? Legal. Uma coisa muito interessante, Vini, você falou agora, assim, da questão da minha esposa trabalhar comigo. Pô, você tem 26 anos,
né? É um cara já formado aí, tem um know-how grande, né, da área que você atua hoje. E eu escutei um tempo atrás, um amigo muito próximo meu falando assim, eu tenho medo de casar, ou melhor, assim, eu não queria casar agora por conta que eu queria expandir. E aí eu peguei e fiquei pensando, eu falei assim, cara, são dois viés, né? Você tá solteiro, você tem ali o seu foco, mas talvez você casado, você tenha um combustível diferente. E como é isso pra você, essa relação? Eu sei que a sua relação é muito boa com a Aline, mas como que é essa relação? Casado com empreendedorismo? Cara, vamos lá. Falando Vinícius e Aline do lado corporativo, né, cara? É complicado, não vou falar pra você que é mil maravilhas. É complicado. Por quê? Por mais que você consiga diferenciar, pô, beleza, deixa lá no trabalho. Mas não é 100% assim, entendeu? Um pouco do sentimento, pô, a gente é ser humano, um pouco do sentimento acaba levando pra casa. Então acaba afetando, né, isso aí diretamente. Mas graças a Deus a gente se dá muito bem lá, meu. Claro, a gente tem as hierarquias, entendeu? Não falo, enfim, as tratativas. Mas a gente consegue se respeitar, entendeu? Eu procuro separar muito, entendeu? Embora em alguns momentos são difíceis, mas eu procuro separar muito. O lado corporativo com o lado pessoal, entendeu? Lá o Vinícius engenheiro, o Vinícius ali empresário com o Vinícius esposo. Então eu procuro separar muito. E isso faz muito tempo que a gente trabalha junto, faz uns... Não full time, né? Agora que uns 4 anos pra cá ela veio meio período. Mas faz uns 6 anos mais ou menos que a gente trabalha, junto. Tempo, 6 né? anos, faz tempo. E cara, em questão que você falou de expandir, eu não concordo. Porque, falando da Aline agora como pessoa, eu vejo que ela agrega muito, cara, pro negócio. Eu vejo que ela agrega muito. Tanto no sentido de, tipo, apoio, no sentido de impulsionar, no sentido de ideias, porque, não porque é minha esposa, mas é uma potência nessa questão de ideias, tá ligado? Putz, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, agora no empreendimento mesmo. Cara, ela foi a figura, entendeu? E graças a Deus se deu muito bem nisso daí, né? Então, meu, eu acho que, claro, alguns enxergam com mais olhares, né? A esposa trabalhar junto. Só que eu acho que se você quiser expandir juntos, é totalmente possível, entendeu? Legal, cara. Legal, porque eu escutei até um podcast essa semana do Bruno Perini, né? E ele fala que quando ele encontrou a Malu, eles queriam, né, se desenvolver, e ele falou assim, pô, meu projeto é quando eu tiver 30 anos eu ter 1 milhão na minha conta. E aí foi onde os dois uniram os propósitos e chegaram até lá. Obviamente que para você chegar no seu propósito ali vai ter que abrir mão de algumas coisas e vice-versa, né? Sim. Mas isso faz parte, né, Vini? E hoje, cara, me conta aí, quais cursos você já fez sobre a questão da engenharia mesmo? Cara, vamos falar assim, graduação. Só engenharia civil. Mas cursos complementares, cara, fiz uma pancada. Desde cursos de tecnologia, AutoCAD, softwares, né? Excelzão da vida, entendeu? Que entra na parte de gestão de obra, orçamentos de obra, planejamento de obra, entendeu? Então eu meio que abri um pouco do leque de aprendizado ali dentro do segmento, né? Pra quê, cara? Pra trazer um pouco mais de organização pra dentro da construtora. Embora ela não tá nem no começo de onde eu quero que ela esteja, entendeu? Mas ela... Nem no começo não, na verdade ela tá no começo. Mas assim, eu sei que eu vou chegar lá. E aí eu vou chegar lá, mas através de capacitação, entendeu? Sim. Então... Sim. Você comentou comigo, né? A gente tava conversando sobre livros, né? Você comentou que gostou muito de um livro. Conta dele pra mim. Cara, na verdade, muitas pessoas falam, putz, quero ter dinheiro. Mas eu acho que o princípio de tudo é primeiro você saber lidar com o dinheiro, entendeu? Sobre esse livro mesmo, tem muito, eu até acabo conversando, trocando ideia com alguns parceiros, né? Fala assim, putz, alguns empresários de sucesso, quando eles entram em crise, não é porque os caras estão quebrados, mas porque eles pararam de faturar o que eles eram acostumados, que eles tinham o hábito de faturar. Ou seja, nesse mesmo livro fala, Segredo da Mente Milionária. Tem pessoas, tem empresários, tem empreendedores que são acostumados, têm o hábito de gerar milhões ou dezenas de milhões.
Quando esses caras começam a gerar, tipo, só milhões, entendeu? Só milhões, isso daí já é uma crise para ele. Porque é o hábito que ele tem produtivamente ali, né? Então, esse foi um dos insights, cara. Porque às vezes a gente fala, putz, mas o cara tem tanto, por que o cara tá... Mas na verdade é tudo questão de hábito, né, meu? Sim. Tudo questão de hábito. E aí acho que o principal mesmo foi o saber lidar com o dinheiro, né? Não adianta você ter, que nem a gente conversou, 1 milhão na conta, mas você não saber lidar com aquilo, não saber administrar aquilo, entendeu? Você pode ter uma fortuna, mas você vai quebrar. Você não vai conseguir manter aquilo ali estabilizado, né? Com certeza. Eu tenho uma grande investidora em casa, que é minha mãe, cara. Não estudou nada de investimento, mas ela falou, poupa pra você ter lá no futuro. E é muito interessante essa questão de saber poupar, saber investir o seu dinheiro, principalmente para quem é empresário hoje. Como Sim. você disse há pouco, hoje o nosso país, ele não é um país onde te dá uma estrutura para você crescer. Sim. Não, ele é um país onde, teoricamente, escorregou ali, eu vou te ajudar a descer a enxurrada. Exatamente. Né? E cabe a nós essa questão de desenvolvimento, buscar e saber lidar com o dinheiro hoje é primordial dentro não só do empreendedorismo, mas da vida. Com certeza, é onde gera muitas crises. Com certeza. Né? Com certeza. Eu vejo que tem crises de relacionamento, crise familiar em casa, pai, mãe, filho, enfim. É por conta do dinheiro, né? Ou excesso ou falta. Tem gente que vai, o cara tem muito dinheiro, é feliz. Não. Às vezes o excesso também atrapalha sobre essa questão da crise. Acostumado a faturar bi, exatamente. E depois, eu faturei 1 milhão. Esquece, cara. Ele vai entrar em crise, mas ele vai continuar sendo milionário. Ou até mesmo continuar sendo bilionário. Ele só vai parar de produzir os bilhões dele. Entendeu? Mas ele vai continuar, mas pra ele tá em crise. E a questão da inteligência emocional, né? Exatamente. É totalmente isso, na verdade. Exatamente. Totalmente, cara. É alinhar o propósito, né, Vini? Quando você tem o seu propósito alinhado, eu vejo que assim, quando a gente conversou a primeira vez, um pouco mais maduro, né, uma ideia mais madura, Sim. sobre a questão de empresa, ideias e tudo mais, eu vi a proporção na sua fala, a forma onde você quer estruturar a empresa, sabe ali os degraus, né, por onde você vai pisar para chegar até o patamar acima. Isso é muito legal, porque eu tenho 3 siglas, né, 3 letrinhas, que é o ECA, né, que é a ação, a constância e a atitude, né? Basicamente isso. Mas quando a gente pensa em trazer a ideia e aplicar na ação, né, na atitude, a gente começa a se desenvolver e fazer com que as coisas sejam mais fáceis, né? Na verdade, né? Exatamente, a gente faz com que elas acontecem, né? Porque não adianta, você ter 300 mil ideias na sua cabeça. Se ela só ficar na sua cabeça, ela só vai ser ideias. Entendeu? Então, não adianta. Você precisa agir. Você precisa ter o time pra você falar, putz, vou colocar isso em prática. E aí o negócio vai acontecer. Eu mesmo, por exemplo, cara, às vezes eu puxo um pouco da rédea em mim, né? Porque às vezes eu tô lá e a realidade tá aqui ainda, entendeu, velho? Mas, beleza, às vezes dá uma crisezinha de ansiedade, por aí vai. Mas eu gosto de estar lá. E mesmo, eu gosto de estar com a cabeça lá e eu estando aqui. Por quê? Eu sei onde eu quero chegar. Entendeu? Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o meu propósito, eu sei o meu objetivo. E eu sei que eu tô agindo pra isso. Entendeu, velho? É igual eu falei, a gente tá aqui, eu quero estar aqui. Mas eu não tô aqui e vou ficar aqui, entendeu? Eu tô assim. Sendo ela numa ascensão muito rápida, pode ser que não. Mas eu tô em ascensão. E nós estamos em ascensão, entendeu? Isso é bom porque pra você estar em ascensão, você tem que estar em constância, né? Constância, sim, exatamente. E, 14 anos, né? Uma empresa que tá aí, tropeça, cai, tropeça, levanta, vai. Enfim, 14 anos. 14 anos. Por exemplo, a gente tem a maturidade do empresário, né? A maturidade e imaturidade. Eu considero que 6 anos atrás, 7 anos atrás, falando do lado conjunto da empresa, né? Eu acho que a gente não tinha tanta maturidade empresarial. Não sabia o que era realmente uma empresa, como funcionava a parte organizacional de uma empresa. Putz, espera aí, por que eu tenho que fazer um fluxo de caixa? Não sei. Entendeu? Lá atrás a gente não sabia. Então, cara, a gente trouxe pessoas que elas tinham essa competência, essa capacidade. Entendeu? Dentro de consultoria, assessoria e por aí vai.
E eles conseguiram trazer. Conseguiram colocar e implantar isso, entendeu? Então aí a gente começa a transição da imaturidade para maturidade empresarial, né? O que eu entendo assim. Então é aí onde que eu acho que tem mais chance do crescimento, entendeu, cara? Então vamos falar, putz, você perdeu muitos anos da sua vida como da empresa, sua vida como empresa, vamos caracterizar assim, mesmo sendo muito jovem lá atrás, sendo praticamente uma criança. Cara, não, na verdade eu não perdi. Não perdi, porque lá atrás eu fiz coisas que hoje eu não vou fazer. Entendeu? Mesmo sendo moleque, sendo criança, mas eu tenho certeza que hoje eu não vou fazer. Entendeu? Meu pai lá atrás, ele fez coisas no começo do lado, virou a chavinha CLT para empresário. Lá atrás ele fez coisas que hoje ele não vai fazer. Então, independente, cara, se você demora 10 anos para você começar a crescer, mas na hora que você começa a crescer, você cresce em 2. Entendeu? Então, vamos falar assim, às vezes uma empresa ela está crescendo gradual no período de 12 anos, você fica quebrando a cabeça durante 8, durante 10. Mas em 2 você dá aquele o dobro, né? Exatamente, dá aquele pico. Então é uma curva muito ascendente, né, velho? Então é isso que eu considero, cara, que eu entendo, né? Legal, tem o tempo e tal, a gente tá 14 anos, poderia estar melhor, poderia. Só que é tudo um aprendizado. O mundo corporativo é um aprendizado. Porque o mundo corporativo é muito complicado. Ele é bem complicado. Muitas pessoas achando que nós achando que é nosso amigo, que é nosso bem e tal, mas na verdade não é bem assim, entendeu? Na verdade ele tá dando tapinha... Até que é o seu bem, né? Mas não melhor que ele. Exatamente. Esteja bem, mas não esteja melhor do que eu. Com certeza. Às vezes tá batendo nas suas costas, mas pra dar uma rasteira. Então, cara, o mundo corporativo é bem complicado. É um querendo engolir o outro, entendeu? Sim. E basta a gente ter discernimento e resiliência pra gente conseguir manter na nossa caminhada. Isso é legal, Vi. E assim, eu acho o ápice assim, dessa conversa, cara, o mais interessante é, como que alguém com 26 anos tem uma cabeça já formada dessa forma? Né? Porque muitas pessoas com 30, 35 anos falam assim, não tem mais tempo pra fazer nada na vida. Né? Não consigo mais fazer nada. Mas assim, basta você ter uma ideia, aplicar e acreditar nela. Ideia, aplicar e acreditar, é isso aí. Porque eu vejo que lá atrás você acreditou no seu pai, que era o seu espelho. Sim. Seu pai também acreditou em você, porque querendo ou não, ele estava te ensinando ali, né? E hoje ele também te vê como uma admiração, por estarem, né, em momentos de propósitos iguais, mas momentos diferentes. Ele pensando em uma coisa da empresa, você já pensando em outra. Tem a outra parte também, né, familiar, que as outras pessoas agregam também para vocês. E eu vejo que isso é um casamento perfeito, né? Num todo. Cara, às vezes falam, putz, você trabalha com o pai, não sei o quê. Já ouvi muito, mas muito. Putz, você nasceu em berço de ouro. Gente, são realmente pessoas que não nos conhecem. Você nasceu rico, velho? Nasci, velho. Ser ricaço, milionário. Família, saúde. Família, saúde, graças a Deus. Não, cara, assim, às vezes as pessoas visualizam de forma, como eu posso colocar, de forma mentirosa. Exatamente. Só que não conseguem entender realmente qual foi o processo, como que foi, entendeu? Como está sendo na verdade. Às vezes ver o publi no Instagram. Nossa, tá em tal lugar, não sei o quê. Mas não é bem assim, cara. Então, o nosso processo foi muito difícil. Quem nos conhece realmente sabe como foi. Não foi fácil. Entendeu? Não foi fácil. Se eu fosse começar a colocar algumas situações aqui, a gente ia ficar até amanhã. Nossa, entendeu? Isso falando do lado da empresa mesmo, né, cara? E automaticamente, como a gente falou aqui, o lado financeiro, ele leva pro lado familiar também. A instabilidade ou desestabilização financeira. Ela leva pro lado familiar também. E foi o que aconteceu, entendeu? Isso é uma coisa que já aconteceu na minha casa, na sua, e acredito que de muitas pessoas, né? Mas assim, muitas pessoas acreditam que vê o Vini hoje, dono do empreiteiro, engenheiro formado, 26 anos, tá tranquilo na vida, né? Você vai trabalhar, agora vai vender curso na Hotmart, tá tranquilo, mas não é bem assim, né? A gente sabe que, obviamente, que hoje nós somos referência, né? Por pouca idade e muito conteúdo, muito trabalho também. Muito trabalho. Só a gente sabe, né, Vinho? Só a gente sabe. As pedras, os concretos. Exatamente, só a gente sabe. Tipo assim, é muito fácil pra uma pessoa falar, entendeu? Mas, vai passar 15 horas trabalhando igual você passa.
Entendeu? Putz, vai passar os perrengues que você passa durante o seu percurso, durante o seu período de trabalho. Vai passar, cara. O que você tá fazendo assistindo o jogo? Fazendo reunião. Exatamente. Pra muitos, né? O momento ali de tomar uma cerveja, tô trabalhando. E depois do jogo, voltei a trabalhar. Mas assim, você quer ficar nessa vida louca pra sempre? Vida louca no sentido de frenesi, né, cara? Então, porque meu dia, eu acordo, parece que eu pisco e já tô dormindo. É muito frenético, manja. Então, não quero. Mas eu vejo que eu preciso passar por esse processo. Eu preciso passar. Entendeu? Pra mim chegar exatamente onde eu quero. Entendeu? Exatamente, cara. Eu vi lá, teve um tempo atrás que eu fui numa palestra em uma igreja. E lá ele falava assim, que nós queremos a carne cozida com o gosto da panela de pressão, mas a gente quer preparar no micro-ondas. E não tem o tempo da preparação. Do cozimento, não tem nada. Como que o tempero pega ali no micro-ondas? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Então todo aquele processo que existe numa preparação na panela de pressão tem e tudo porquê, mais, né? E aí tem a questão do porquê. Todo aquele processo gera um resultado. O processo rápido dá um resultado rápido. Exatamente. Eu, particularmente, se eu for comer uma pipoca de micro-ondas, uma pipoca que a minha mãe faz, da panela, é muito melhor. O tempo é basicamente o mesmo. Sim. Mas a questão da preparação é diferente. É diferente, exatamente. Então, isso que você está falando hoje sobre o que você passou, o que você passa, vai passar ainda muita coisa, não, né? Cara. Mas é a preparação pro seu propósito, para aquilo exatamente. Que é um bem maior, né, Vi? Exatamente, mano. Porque assim, imagine se lá atrás, no primeiro perrengue que a gente teve, não, vamos desistir. Vamos desistir, acabou, não, vamos cada um para um lado, vamos, enfim. Imagine se fosse assim, hoje a gente não estaria aqui, entendeu? Hoje a gente não estaria aqui. Então, cara, é você não abaixar a cabeça para as dificuldades, porque as dificuldades ela vai ter, ela vai existir, ela é iminente, cara. Como não só no lado corporativo, mas no lado pessoal, sim, ela vai existir. Entendeu? Então, cabe a gente ter resiliência ali, tranquilidade, calma, fé, que aquele momento vai passar. Nossa, sensacional. Ô, Vi, e o que você poderia dar de dica aí pra galera que tá começando hoje na engenharia, antes de mais nada? Certo, cara. É fácil engenharia? É muito fácil. Não, cara, na verdade, assim, não desista no primeiro perrengue. Entendeu? Por quê? Cara, não queira entrar, seja ela numa empresa ou abrir um escritório de engenharia, projetos, enfim, você vai passar por muita dificuldade, desde o CLT quanto pro lado empresarial, entendeu? Independente das vertentes que você for escolher ali. Não desistir, cara. Não desistir. Eu acho que o princípio de tudo é não desistir. Aprenda a passar pelas dificuldades, entenda essas dificuldades como parte do processo. Caramba, show de bola. Vini, primeiramente e unicamente queria agradecer a sua presença aqui, cara. Imagina, cara. Foi uma experiência incrível ter você aqui com a gente, né? E acredito que a nossa amizade só se fortifica, né? Como a gente conversou hoje. Exatamente. Foi um prazer pra mim. Cara, pra nós, eu tenho certeza. Prazer é todo meu. Pra mim foi um prazerzaço estar aqui, ser convidado, entendeu? Entender que, faz sentido eu estar aqui pra vocês. Pra mim isso é muito bom, é muito gratificante. E eu tô à disposição, meu contato, você sabe. Eu sou um cara que, assim, sou seu fã, te admiro, né? Não é da boca pra fora. É idem. Por isso que quando a gente conversa, as nossas conversas, elas duram demais. Se deixar, vai ficar até amanhã. Exatamente, porque são trocas de experiências, enfim, são coisas que se complementam. Às vezes um pensamento que eu tenho complementando o seu e vice-versa, o seu complementando o meu. E por aí vai, cara. Eu acho que é a sinergia que eu falei no começo. Muito legal. Ô, Vi, queria que você deixasse aí pra galera o seu Instagram, a empresa de vocês. Opa. Falar um pouquinho aí, fazer o marketing de vocês também. Vou falar da construtora. Manda bala. Instagram, construtora_JV. Construtora Incorporadora JV. Instagram meu, Vini_Herreira. Galera, quem precisar de consultoria aí pra engenheiro, precisar de alguma coisa, fala com esse cara. Conte conosco. Novamente, Vi, foi um prazerzaço ter aqui você com a gente, tá? E galera, se você curtiu, deixa seu like. Não esquece de comentar aqui embaixo, ativa aí o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, beleza? Vem com a gente, bora avançar. Valeu! Tamo junto.